Eu tava vendo um vídeo do Henry Bugalho sobre Israel e Palestina, onde na verdade ele tá meio que reagindo a um podcast com o Thiago Ávila e o André Lais. Thiago Ávila, que eu gosto bastante, e André, que eu na verdade mal tinha ouvido falar. Eu lembro de ter visto a cara dele em alguns lugares, mas dei uma pesquisada aí e já vi que é um pouco duvidoso. Mas o vídeo não é nem sobre o Thiago, nem sobre o André, e sim sobre o Henry, porque eu fiquei muito incomodado com o vídeo. E eu vou ser sincero, assim, do fundo do meu coração, eu não gosto de isentão. Eu prefiro gente que assume, gente que tem o mínimo de honestidade e assume a sua posição. Isentão, pra mim, é uma coisa assim que... me dá raiva. Me dá raiva. Eu sei que o Henry é visto como alguém ponderado e de esquerda e blá blá blá, mas não dá, gente. Inclusive, né, eu tenho um outro vídeo também que eu gostaria de comentar, não sei se eu vou comentar, talvez, muito possível, mas também não quero ficar só comentando Henry Bugalho, né? Até porque eu tô bem devedor de vídeos aqui no canal, mas faz parte. Esse vídeo me deixou assim com raiva a ponto de eu escrever, logo depois de eu já escrever o roteiro e vim aqui gravar o vídeo. Primeira coisa, o que eu entendo por um isentão? Um isentão é alguém de direita, sempre de direita, tá, gente? A gente não vai ver isentão de esquerda, mas por algum motivo gosta-se de colocar-se como de centro. Seja um centro-esquerda, seja um centro-direita. Você pega um Oliver Stankel, ele gosta muito de centro mesmo, né? Eu não diria nem centro-esquerda, nem centro-direita. Um Oliver Stankel quer se colocar como centro. Uma Gabriela Prioli também, assim. Um Henry Bugalho já quer se colocar um pouquinho como centro-esquerda. Eu acho que essa confusão vem muito do mínimo necessário, né? Então o Henry Bugalho é alguém que o governo Bolsonaro inteiro tava ali fazendo um monte de obviedade sobre o quão absurdo o Bolsonaro é e o quão deplorável é. Se você for ver, boa parte das críticas que ele faz não vão muito além de uma crítica moral, né? Ai, meu Deus, que absurdo o Bolsonaro falou isso. Ai, meu Deus, que absurdo o Bolsonaro falou aquilo. E realmente falou. Então, assim, é muito fácil concordar, né? É muito fácil concordar com o Henry. Eu, normalmente, por muito tempo, concordei. Assim, assistia pouco, mais porque não me acrescentava muita informação, não me acrescentava muita coisa, então assistia pouco, do que porque não gostava e discordava, etc. Basicamente, né, vídeo do Henry, eu vou lá ouvir o óbvio. E agora, acabou o governo Bolsonaro, a gente entende que todas as relações vão mudar, né? Então, a comunicação muda, e daí a pessoa que tá ali como centro-esquerda, né, se apresentando, quando você vê, é direita escrachada. Antes da gente problematizar, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Eu tenho alguns, assim, critérios meio aleatórios, meio, tipo, nada muito profundo, mas que me ajudam a identificar um isentão. Normalmente, o isentão, ele toma como dado que Estados Unidos e Europa, apesar de, né, os Estados Unidos ser o país mais terrorista, mais vigilante, mais assassino, mais ladrão e usurpador que a história da humanidade já conheceu, e a Europa muito juntinho dos Estados Unidos, né, é só porque é dividido em vários países, especialmente se pega Inglaterra, etc. A Europa igualmente, nesse sentido, apesar disso, o isentão vai tomar como dado que eles são democráticos. Na verdade, que eles são o ápice da democracia que o mundo construiu. Então, isso, embora não vá ser verbalizado diretamente, a gente vai entender Estados Unidos e Europa como o lado civilizado da coisa. Como a gente entendia a Grécia Antiga, né, que chamava os outros de bárbaros, também a Grécia Antiga é o lado civilizado. Os outros são bárbaros. Ainda que escravizassem, tivessem escravos, escravizassem não só os escravizados, né, as pessoas, os outros povos, através do racismo, tá? Ainda que escravizassem através do racismo, escravizassem também as mulheres, tá? Então as mulheres na Grécia Antiga também eram escravizadas. Ainda assim, a gente vê como o pilar da civilização. E daí isso se estende a cristianismo e mais um monte de coisa. Assim, foda-se imperialismo, colonialismo, toda a escravidão, quantidade de estupro, assassinato de criança, comércio de criança, né? Inclusive, escravizar, quando a gente fala de escravidão, a gente tá falando também de comércio de criança, né,
né, de tratar a criança como objeto mesmo, e inclusive de estupro, né, porque o escravo, já está em Aristóteles, isso já está em Aristóteles, o escravo é uma propriedade do senhor, tá? Isso vai ser tratado ao longo da história, uma propriedade que se você quiser abusar sexualmente, você vai, inclusive os escravizados mais bonitos iam para a casa grande, os menos, assim, menos atraentes, etc., ficavam na senzala. Mas, pro isentão, isso tudo são pequenos erros que até podem receber uma pequena censura, mas ainda assim não muda a visão que você vai ter das coisas. E claro, né, então Cuba, China e afins vão ser vistos como ditaduras. E se você falar, calma aí, não é meio racista, não é meio problemático a gente pegar a nossa ótica do que a gente considera democrático, que na minha opinião, e a minha opinião é baseada em fatos, não tem absolutamente nada de democrático, você está relativizando ditadura. Ele usou, inclusive, o Henry usou literalmente o termo relativizar a ditadura para falar de Cuba e China, que são muito mais democráticos que Estados Unidos e Europa. Isso pra mim, assim, gente, é desonesto pra caralho, tá? Eu não tô aqui no YouTube pra ficar sendo legalzinho, pra agradar, eu tô aqui pra bater a real. Isso é desonestidade intelectual. E não tem nada de meio termo, blá blá blá, mimimi, não tem nada de ponderado, isento, imparcial, alguém que olha os dois lados. É baseado literalmente na premissa de que você se sente no direito de, sem nem estudar, nem entender direito o que acontece naqueles países, etc., você se sente no direito de bater o martelo, tá? Então, mas você fala, mas tem eleições em Cuba, na China, na Coreia, na Rússia, sei lá, Venezuela. Mas essas eleições não contam. Mas está há muito tempo no poder. Pois é, vai pesquisar quanto tempo que o Netanyahu está no poder, vai pesquisar quanto tempo que a Angela Merkel ficou no poder, vai pesquisar o que é o poder nos Estados Unidos para você entender que existem dois partidos, quer dizer, liberdade é escolher entre A e B, e os dois partidos têm uma série de pautas que simplesmente não são discutidas, eles estão fechadinhos com essas pautas, então não existe liberdade dessas pautas. O que existe é um partido democrata que tenta dar um viés, um verniz meio esquerdinha, no sentido, até pode ser que morra gente de fome, mas é meio feio, então vamos dar um direitinho aí, uma migalha para a população LGBT, vamos dar uma migalha para os negros, né? Continua a segregação racial, mas vamos dar uma migalha porque é bonito. E o Partido Republicano, que é surtado, tipo, né, total, né, no âmbito discursivo, porque no âmbito dos atos, os dois, inclusive o Obama, que é do democrata, foi mais violento do que o Bush, por exemplo, tá? Então, assim, é coisa para inglês ver. Mas ainda isso tudo vai entrar no discurso ponderado. Discurso ponderado do isentão. E é engraçado que tem um momento que deu raiva ali. Deu raiva porque ele fala viés de confirmação, assim com aquela pompa, né? Viés de confirmação. Gente, eu acho curioso como as pessoas que vêm falar de viés de confirmação não notam como elas estão dentro, e muitas vezes de maneira mais radical do que elas estão criticando, que elas estão dentro de um viés de confirmação. É a pessoa que se coloca no pedestal, né? Então, olha só para mim, estou aqui em cima olhando você no viés de confirmação. Você tem noção de como isso é patético? O vídeo inteiro foi um viés de confirmação do Henry Bugalho. Mas é isso, você está na narrativa dominante. A narrativa dominante já foi a dos seres humanos como escravos por natureza, dos indígenas como animais que a gente pode chegar e matar, das mulheres como seres inferiores que têm a obrigação de servir o homem, e dos homossexuais e transexuais como doentes, inferiores e depravados, degenerados que estão destruindo a raça humana. As relações de poder de todas essas narrativas que eu falei aqui permanecem firme e forte. A narrativa muda um pouquinho, né? Fica feio ser explicitamente racista, homofóbico, misógino, especialmente para quem quer dizer de centro-direita, centro-esquerda, esquerda, bababá. Então, assim, na narrativa a gente muda um pouquinho, né? O Ocidente entendeu que se você falar uma coisa e fazer outra, né? O Maquiavel já entendeu isso muito bem, né? Você não precisa ser honesto, virtuoso, só precisa parecer, né? Então, se você falar, né? Senhores de escravidão
escravos falarem que os seres humanos são iguais, nascem iguais por natureza, têm direito de perseguir sua liberdade, sua felicidade, eles vão ser vistos como defensores da liberdade, da felicidade dos seres humanos. Ainda que eles tivessem escravos, ainda que eles matassem, roubassem, estuprassem e qualquer outra coisa, eles vão ser, se eles estão dentro da narrativa dominante, eles vão ser apresentados dessa forma. Então, essas relações de poder permanecem firme e forte, a gente se livrou parcialmente das narrativas. A ascensão da extrema-direita mostra como nem das narrativas a gente não se livra, porque quando elas precisam voltar para radicalizar o povo, para que o povo democraticamente escolha um fascista, como aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro, como a gente está vendo assim acontecer, mas sem saber se vai ou não, né, na Argentina com Milei. Então assim, quando precisa, essas narrativas vão surgir, elas vão ser radicalizadas com instrumentos, com o poder dominante mesmo, as pessoas, né, que possuem o poder material de manipular como é que vai ser a própria opinião pública, tá? Porque é isso, é manipulação de opinião pública, que a gente chama de democracia e que, né, a direita não quer nem ver fake news ser proibida, porque é isso, né, quem se baseia em fake news não quer ver a fake news ser proibida. Pra mim, pra ser bem sincero, relativizar a ditadura é chamar a Europa e Estados Unidos de democracia. Isso que é viés de confirmação e não passa numa análise honesta dos fatos. E daí eu não sei se eu fico com raiva ou com vontade de rir, que o Henry fala de ética do debate, que ele tirou não sei da onde. Pra ele é pressupor que o adversário pode ter razão. É isso, o adversário pode ter razão. Então, né, numa ética do debate com o nazista pode ter razão, né? Já parou pra pensar que o nazista pode ter razão? Já parou? Seja ponderado, seja imparcial, pare pra pensar que o nazista pode ter razão. Por favor, não pare para pensar que o nazista pode ter razão. Não existe mundo possível onde o nazista pode ter razão. Não existe mundo possível onde os racistas, misóginos, homofóbicos e todo o resto, o capitalismo, os Estados Unidos, o imperialismo... Não existe mundo possível onde essas pessoas podem ter razão. Isso não é ética do debate. Ética do debate é você se ater aos fatos. Você quer fazer um debate, você só vai botar os fatos na mesa. Você não vai manipular os fatos para ter razão. Você não vai ignorar os fatos para ter razão. Isso é ética no debate. Não é fazer de isentão, quando na verdade você está bem à direita, bem à direita. Porque quando a gente está falando de Israel e Palestina, a gente está falando de genocídio, tá? É genocídio. E é a direita que fica do lado de genocídio. E quem vem dizer que, porque é muito complexo, é realmente todo o contexto histórico, todo momento histórico que a gente vai analisar. Se você pega um especialista que tem todos os fatos ali decorados porque está muito em cima, você vai ver que tudo é complexo, tudo é complexo. Agora, para se posicionar moralmente contra o genocídio, não é complexo. Não é complexo se posicionar contra o nazismo e não é complexo se posicionar contra esse outro nazismo que está ocorrendo agora, que está cada vez mais claro que é nazismo, né, ou fascismo, ou dê o nome que você quiser. Eu gosto realmente de dar esses nomes fortes porque irrita as pessoas que defendem, né, deixa bem claro o lado que eu tô, né, que é contra isso tudo, contra você pegar, você se sentir no direito de matar crianças inocentes aí, dá qualquer desculpa, né? Então, as desculpas sempre foram os comunistas. Agora, o Hamas é o comunista, né? É o bicho-papão de quem quer sempre matar e genocidar. E é engraçado que depois é o pós-moderno que é relativista, né? Deus me livre do relativismo dos modernos.